Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo. No vídeo de hoje faremos um react ao canal Ave Roma. É um canal aí ligado à Multiversal Flaviana, onde eles postaram um vídeo de um rabino que nega a existência de Jesus. Óbvio, né? Tanto o Ave Roma como a Multiversal Flaviana defendem a hipótese do Jesus romano, ou seja, de um Jesus fabricado, de um Jesus inventado, e que Jesus, portanto, não seria um personagem histórico, ele nunca existiu, tá bom? E aí, para dar fundamento e base às suas ideias, eles aí trazem aí um vídeo de um rabino que também sustenta a mesma coisa, que Jesus não existiu. Faremos uma análise dos argumentos do rabino para daí respondermos a cada objeção levantada por este rabino, tá bom? Então vamos ao que interessa, irei colocar aqui o vídeo na tela para que todos acompanhem. Eu até desafiaria achar um Hã? rabino ortodoxo que diga o contrário, que diga que ele não existiu. Esse rabino que está falando no início aqui do vídeo, ele acredita na existência de Jesus. Esse aqui, tá bom? É o que vai dizer o contrário, né? Que Jesus nunca existiu, tá bom? E aí ele vai argumentar aqui as razões e os motivos que levam ele a não acreditar na existência de Jesus. O rabino Tobia, né? Enfim, vamos lá. I mean, let alone Matthew's passion narrative that says when Jesus was crucified, people came out of their graves and started walking around Jerusalem introducing themselves to people. I mean, don't you think the newspapers might have mentioned that? I mean, that should have somebody. I mean, are we really to believe that no one, I mean, Philo and I mean, no one, so we don't have any contemporaneous text, zero of Jesus or anything like that. And it is. A primeira coisa que ele argumenta aqui, pessoal, é o seguinte: olha, é muito estranho que personagens históricos, ou historiadores, ou pensadores contemporâneos de Jesus nunca tenham citado Jesus. Deste argumento do silêncio, ele é levado a concluir que Jesus nunca existiu. De fato, personagens como Fílon de Alexandria nunca citaram Jesus. Só que tem um detalhe aqui, muito importante. Joséfo também nunca falou sobre Hillel, que foi um importante rabino judeu, uma figura importantíssima do judaísmo. Sabe quantas linhas Joséfo vai dedicar a esse personagem? 0. Daí eu chego à conclusão que Hillel também não existiu, né? Percebe como é problemático esse argumento do silêncio? Temos vários outros exemplos. A gente poderia citar João Batista, que nunca é citado por Filo, mas é citado por Joséfo. O líder de uma revolta judaica do 2º século, Bar Kokhba, eu acho que é assim a pronúncia, não sei, tá bom? Ele também nunca vai ser citado por Dião Cássio, que falou sobre essa revolta. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse argumento do silêncio. Mas vamos continuar aqui, tá bom? Sim. E tem outra coisa. Ele cita aí também aquele episódio lá relatado por Mateus, tá? Onde, por ocasião da ressurreição de Jesus, outros mortos ressuscitam. E aí ele diz, olha, um evento desse deveria ser registrado por outras pessoas. Note que Mateus, tá bom? É o único dos evangelistas que falam sobre isso. E até teólogos cristãos como James Dunn, tá certo? Questionam este relato, acreditando que poderia ter sido ali um acréscimo de Mateus, né? Um acréscimo lendário de Mateus, tá certo? Nem mesmo os cristãos são unânimes ao falar sobre a historicidade dessa passagem, tá bom? Mas um pouco importa isso aqui, na verdade, tá bom? Pouco importa. Por quê? Bart Ehrman, por exemplo, também não acredita na autenticidade dessa passagem, nem por isso ele nega o Jesus histórico. O Crossan a mesma coisa, e vários outros intelectuais, tá bom? Então isso não quer dizer nada. Note, a minha posição sobre a passagem, tá certo? É que isso pode ter ocorrido, só que isso aí é uma questão de fé. Do ponto de vista histórico, não tem como provar isso. E mesmo que não seja histórica a passagem, isso não quer dizer nada, isso não prova que Jesus não existiu. Esse é o ponto. Portrayed in the New Testament, Jesus was a fairly popular figure. In fact, in his what's called triumphal entry into Jerusalem, thousands of people there, that would have been recorded in the. Ele está dizendo o que aqui? Jesus é um homem popular, então deveriam ter falado sobre. Philon deveria ter falado sobre ele. Pode ter falado, poderia ter falado. Mas porque não falou, logo não existiu? Então Hillel também não existiu. Então João Batista, que não foi citado por Philon, também não. Certo? Bar Kokhba, que eu falei agora, também não existiu, já que não foi falado por Dião Cássio, o historiador romano, que narra as revoltas judaicas ali do ano 132, se eu não estiver enganado. Não confundir com a revolta judaica do ano 70. Dião Cássio não cita o nome dele, do líder da revolta. Logo ele não existiu. Então vamos com calma aí.
tá bom? Com esse argumento do silêncio. Isso não quer dizer nada. Temos inúmeras fontes falando sobre Jesus. Temos Flávio Josefo, que além do testemunho flaviano, temos a passagem de Tiago. Eu tenho um vídeo sobre essas passagens aqui no canal, mostrando a autenticidade dessas passagens. Temos Suetônio, temos Tácito, certo? Temos evangelhos, temos as epístolas de Paulo. É tudo inversão, é tudo interpolação, é tudo mentira, não é? Ancient world, and it's not, no one records it. In fact, we have one text which is called TF, which is Josephus, Antiquities of the Jews, the years 94, book number 1855. But that we all know is an interpolation, meaning that's completely was invented. Aqui ele está dizendo que o testemunho flaviano é invenção, é uma interpolação. Ou seja, o testemunho flaviano fala, né? Jesus ali, José ali está falando sobre Jesus. Tá bom? E ele vai dizer que isso é uma interpolação. Eu não vou fazer uma análise do testemunho flaviano nesse vídeo, não é o foco. Porém, já tenho aqui no canal vídeos que falam sobre o testemunho flaviano. Inclusive, eu fiz um corte recentemente numa live que eu participei no canal do Wesley, onde eu mostro que sim, existe um núcleo autêntico no testemunho flaviano, embora algumas partes de fato tenham sido interpoladas. Tá bom? Mas veja lá depois para você conferir a minha argumentação. Almost certainly by Eusebius in the 324, because no one else mentions that. So that's invented. So we have nothing. And why? Ele diz aqui, olha, os pais da igreja não citaram isso antes de Josefo, tá bom? No vídeo eu respondo esse argumento, tá certo? Porque, no vídeo onde eu trabalho sobre Flávio Josefo, eu mostro que, provavelmente, talvez, Orígenes tenha tido em mãos a versão neutra do testemunho flaviano. E lá eu apresento as razões para isso. Não vai dar para falar aqui porque o foco não é o testemunho flaviano, tá bom? Mas tá aí no canal. Se não concordar, coloque seu comentário lá e eu vou tentar responder, tá bom? Why is there such a consensus among scholars, New Testament scholars, that he absolutely was a historical figure, and we're trying to figure out how to get to the historical Jesus, this quest for the historical Jesus. What people miss is that these people cannot be taken seriously, not because they're bad people, but if you tell a New Testament scholar that Jesus never existed, what you are saying to them means they're very biased. They're not bad people, but you are saying that you've devoted your entire life to studying Bugs Bunny. It means your life has been a waste. So therefore, when it said, well, how come no New Testament scholars, even those who are not Christians, don't believe in this? Well, the reason is because you're now saying that their life has been studying, Casper the Friendly Ghost. So therefore, don't be swayed by the absolute consensus among... Aqui ele critica o consenso entre os historiadores que acreditam na hipótese da existência de Jesus. De fato, a academia hoje, praticamente em peso, acreditam na existência de Jesus. Tá? O Rabino aqui parece que não, né? Ele diz, não existiu, isso é mentira, isso é conversa, vocês não podem acreditar em consenso acadêmico. De fato, o consenso não é sinônimo de verdade. Mas, quais são os argumentos contrários à existência de Jesus? É que todas as fontes são interpolações? Um detalhe muito importante sobre isso é o seguinte, nos primeiros séculos, tá certo? Do cristianismo ali, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, qual inimigo do cristianismo, visando atacar o cristianismo, levantaram a hipótese da não existência de Jesus? Quais? Eu não conheço nenhum. Celso não levantou a hipótese da não existência de Jesus ao atacar o cristianismo. Trifão, que era um judeu, muito menos. Tem um bonitinho aí do Antônio Miranda que está dizendo, usou aí, né, o Justino, para dizer que Jesus não existiu. Tá certo? Ele pegou aí uma parte do diálogo entre Trifão e Justino para sustentar a ideia de que já existia na literatura, além do segundo século, tá certo? A hipótese da não existência de Jesus. Nada mais falso, tá bom? Nada mais falso. Ele pega e para sustentar essa hipótese, o Antônio Miranda ele cita o capítulo 8, tá certo? Do diálogo de Justino com Trifão, onde o Trifão ele diz o seguinte, ó: quanto a Cristo ou Messias, se ele nasceu e está em algum lugar, é desconhecido. E nele próprio conhece a si mesmo e não terá nenhum poder, até que venha Elias para ungir e manifestá-lo a todos. Aí o Antônio Miranda pega essa passagem aqui, no capítulo 8, para dizer o seguinte, olha, tá certo? Vou até colocar na tela aí para vocês, tá? Olha, Jesus não existiu, tá bom? Porque aqui, ó, o Trifão está dizendo, quanto a Cristo ou Messias, se ele nasceu e está em algum lugar, é desconhecido. E nem ele próprio conhece a si mesmo e não terá nenhum poder. Logo, Jesus não existiu, porque ele não sabe onde é que ele está aqui. Ele assume que o Cristo ou Messias ainda não veio.
Mas note que Trifão aqui não está falando de Jesus. Por quê? E por que não? Porque Trifão não acredita que Jesus é o Messias. Então, quanto a Cristo o Messias, ele não está falando aqui de Jesus, tá certo? Ele está falando que o Messias ainda não veio. E por que ele diz isso? Para refutar a perspectiva de Justino, que estava defendendo a messianidade de Jesus. Então, veja o quão desonesto o Antônio Miranda é. Ele pega um texto que não tem nada a ver, que sustenta justamente o contrário da hipótese dele. Trifão não está negando a existência histórica de Jesus aqui. Quer ver uma prova? Eu vou colocar mais abaixo aqui, algumas linhas depois, tá certo? Onde o Trifão vai atacar o argumento de Justino, que diz que Jesus era o Messias. E Trifão vai dizer, isso é um absurdo, porque o seu Jesus morreu crucificado. E toda pessoa que morre crucificada, de acordo com a nossa lei, é um maldito. Aqui está. No capítulo 32, objeção de Trifão. Apenas terminei. Trifão disse, homem, essas e outras passagens semelhantes das Escrituras nos obrigam a esperar como glorioso e grande aquele que recebeu os anciãos dos dias, como filho do homem, o reino eterno. Em troca, esse que chamais de Cristo, no caso Jesus, né? Porque Justino reconhecia Jesus como Messias e como Cristo, aí Trifão retruca e vai dizer, ora, em troca, esse que você está chamando de Cristo viveu desonrado e sem glória, a ponto de cair sob a extrema maldição das leis de Deus, pois foi crucificado. Poxa, peraí, se para Trifão Jesus não existiu, por que ele está assumindo aqui que Jesus foi crucificado? É possível, por algum acaso, ser crucificado sem que antes não se exista? Ora, para eu ser crucificado é preciso que eu exista. Então, é mentira do seu Miranda, de outros, que, fazendo mau uso da patrística, buscam sustentar a hipótese da não existência de Jesus, quando essa hipótese não foi sugerida por nenhum dos inimigos do cristianismo. Tá certo? Nenhum. Nenhum. Tá bom? Outro exemplo é o Celso. Já já a gente vai voltar pro vídeo, tá bom? Outro testemunho é o Celso. O Celso, ele atacou o cristianismo de todas as formas que você possa imaginar. Atacou as principais doutrinas do cristianismo, atacou a própria aparência de Jesus, a família de Jesus, o lugar onde Jesus veio, tudo. Ele atacou o cristianismo de todas as formas possíveis. Porém, nunca levantou a hipótese da não existência de Jesus. Ora, seria muito simples eu chegar e dizer, olha, Jesus não existiu. Evitava até discussões teológicas infindáveis, né? Só iria chegar e dizer, olha, isso é mentira. Jesus nunca existiu. Mas ele, em momento algum, sugere isso. Veja quais são os ataques de Celso. Primeiro, ele vai falar sobre os ancestrais de Jesus, que eles viviam ali em uma aldeia pequena da Judéia, certo? Isso está em contra Celso 1.28, ou seja, desprezando o lugar de origem de Jesus. Outro ataque, ele fala que a mãe de Jesus era uma camponesa pobre que ganhava a vida fiando os tecidos. Um ataque aqui à vida simples da mãe de Jesus, no caso Maria, tá certo? Chamando-a de pobre, de camponesa, em termos pejorativos. Outro ponto que ele levanta como crítica, que Jesus operava milagres por feitiçaria. Isso está em contra Celso 1.28, 2.32 e assim por diante. Ele critica também a aparência física de Jesus, chamando ele de feio e de baixa estatura. 6.75, tá bom? Tem um monte aqui, cara. Mas você não vai encontrar em lugar nenhum da obra de Celso ele levantando a hipótese da não existência. Você sabe quando é que essa hipótese ela vai surgir? No contexto do iluminismo. E de maneira mais sistemática, eu acho que no século XIX com Bruno Bauer. Então, a hipótese da não existência de Jesus começa a surgir forte a partir do iluminismo, que é quando alguns intelectuais vão começar a questionar o Jesus histórico, vão sugerir que Jesus poderia ali ser um mito criado, tá certo? Pelos primeiros discípulos, e assim por diante. Então, nenhum ataque ao cristianismo nos primeiros séculos, seja de judeu, seja de grego, seja de quem for, nunca foi para desmerecer a existência histórica de Jesus. Aí você pode dizer, mas a obra de Celso, do século II, ela foi guardada por Orígenes, porque a obra dele se perdeu e ele pode ter ali adulterado. Cara, isso não faz sentido nenhum. Por que Orígenes iria esconder um ataque à historicidade de Jesus quando ele não escondeu um ataque pior, direcionado à doutrina do nascimento virginal? Porque a gente sabe que Celso sustentava que Jesus era um filho bastardo, certo? Ou seja, ele dizia que Maria se relacionou com um soldado chamado Pantera, um soldado romano,
traindo José. E aí ficou grávida e teve Jesus. Parece que uma polêmica semelhante é sugerida no Talmud, certo? O Talmud fala de um Ben-Pantera, ou seja, um filho de Pantera, pode ser uma referência a Jesus, e Ben-Estada. Estada seria uma referência a Maria para alguns pesquisadores, tá bom? E fala que Ben-Estada ela não foi honesta com seu marido, então pode ser haver um paralelo aí também no Talmud, tá certo? Mas no Talmud é discutível, né? Nem todo mundo aceita a ideia de que o Talmud fale ali sobre o cristianismo, sobre Jesus, tá bom? Mas enfim, falando ou não, não temos em lugar nenhum historiador, nenhum crítico do cristianismo, outro, Luciano de Samosata, que usou termos pejorativos para falar sobre o cristianismo, tá certo? Debochando dos cristãos, debochando das práticas cristãs, né? Olha, esses pobres aqui, esses pobres miseráveis aqui, eles têm o costume de repartir as coisas, os bens, tá certo? Ele segue lá um homem que foi morto, crucificado na Judéia, e que este homem ele trouxe uma nova forma de doutrina para o mundo, muito provavelmente falando de Jesus, mas em momento algum ele diz que Jesus não existiu. Pelo contrário, ele ataca o cristianismo sugerindo a existência de Jesus, afirmando que ele morreu na cruz. Então não tem ninguém nos primeiros séculos que tenha levantado a hipótese da não existência. Tá? Qual é o documento que prova isso? Tá certo? Não tem. Então isso é uma hipótese nova. Tá bom? Mas vamos continuar com o vídeo para a gente terminar. New Testament scholars that Jesus did exist. They have everything at stake because their life has absolutely been meaningless. People seem to be impressed by the consensus of New Testament scholars, but imagine being a New Testament scholar and saying that he never existed. What are you doing? Like studying you're studying the text about the Roadrunner, about Bugs Bunny? I mean, you're saying your life is about nothing. Did you get that point? Now you're asking me what really do. Ele o tempo todo fica querendo comparar Jesus com Pernalonga, com personagens fictícios e assim por diante, não é? Como se Jesus fosse um personagem, né, tirado do nada. Cara, existem inúmeros documentos sobre Jesus. Mesmo que você questione esses documentos, temos documentos sobre ele. Então a hipótese da existência de Jesus é pautada em cima de documentos. Você pode até não concordar com os documentos. Você pode até questionar os documentos, tá? Mas querer fazer uma comparação descabida dessa é ser muito desonesto, tá? E mais, comparado a outros personagens da antiguidade, Jesus tem muito mais vantagem, né? A existência histórica de Jesus é muito mais fundamentada, digamos assim, comparado, por exemplo, com personagens como Sócrates, por exemplo, tá? Platão, entre vários outros. Temos documentos desses personagens? Temos, mas esses documentos são séculos depois, tá bom? Então, me desculpe, não faz sentido dizer que Jesus deve ser comparado a esses personagens aí fictícios, né, ou personagens de desenho e tudo mais. Isso não faz sentido nenhum, tá bom? Who I think happened. So this is something I try to stay away from because it's speculative. It's highly speculative. And I don't generally engage in speculation because when people ask me questions, they are going to decide if they're going to worship the God of Israel or not. And really, I hope to convey to you that it does not make a difference what I believe. It is not important. I don't care if you like me or you don't. What I believe is of no importance. That's what I can prove to you. The reason why I feel that it's likely that there was an itinerant preacher who was one of thousands of people in the first century running around saying that the kingdom of heaven is coming, God's kingdom is coming to earth, and the whole Rome is going to be destroyed. I think it is high because this is going to sound really crazy. Okay, you ready? But there are many reasons why I think it's likely that there was a person like that and all this stuff is developed later. And that is, this is very counterintuitive. But what I find very convincing is the fiction in the New Testament that's, I think, very convincing because much of the fiction in the Christian Bible would have not been necessary if no one like that ever existed. Strangely, it is the fiction that tells me there likely was a person. Até desafiaria achar rabino ortodoxo. Esse rabino aqui que apareceu no final é outro rabino, né, que defende a existência de Jesus. E aí ele está desafiando outro rabino que não acredita, né? Enfim, o vídeo vai terminar aqui, tá certo, pessoal? Que diga o contrário, que diga que ele não existiu. O vídeo termina aqui, tá certo? Eu acho o seguinte, o desafio que eu lanço a tanto as pessoas que defendem a mesma opinião que esse rabino é que o seguinte, me mostre um único documento na antiguidade de algum inimigo do cristianismo
de alguma pessoa que detestava o cristianismo, como Celso, Trifão, Luciano de Samosata, qualquer um, certo? Que você queira, que tenha sugerido a não existência de Jesus para atacar o cristianismo. Ou seja, visando atacar o cristianismo, eles levantam o argumento da não existência. Não tem nenhum, tá? Ele pode ficar doente, pode ficar chateado, pode chorar à vontade, mas esse é o fato. Não tem ninguém. Celso, por exemplo, escreveu uma obra inteira para detonar o cristianismo e em momento algum levantou essa hipótese. Trifão muito menos, porque o diálogo de Trifão e Justino se dá em termos de messianidade, né? Ou seja, de um lado Justino defende a messianidade de Jesus, do outro lado tem Trifão negando que Jesus é o Messias. É apenas isso. Ninguém questiona a existência de Jesus, tá bom? Então, o desafio que eu lanço para estes que pensam como Rabino é isso, tá? Me mostre um documento que prova, nos primeiros séculos, alguém defendendo a hipótese da não existência, tá bom? Tudo bem, você tem todo o direito para questionar os milagres nos evangelhos, para questionar as narrativas sobrenaturais dos evangelhos, mas isso não significa que você necessariamente tenha que negar a existência histórica de Jesus, tá? Você pode ser da turma do Bart Ehrman aí, que, por exemplo, sustenta a existência histórica de Jesus, mas que todos os relatos de milagres sobre ele são invenções posteriores. Isso não nega que Jesus tenha existido. Eu não sei qual é a dificuldade que esse rabino tem e os outros de entenderem isso, tá bom? Então, por esse vídeo é só e estaremos aí fazendo futuramente mais reacts, tá bom? Até uma próxima. Valeu!